Muito boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Papo de Peso. Dessa vez trazendo convidados dos quais já estava sentindo muita saudade aqui no nosso Papo de Peso. E vamos falar de um álbum icônico, né? De uma das bandas mais icônicas, não só pelo conteúdo do álbum, pelas músicas, mas porque marca o primeiro álbum de uma das grandes bandas de rock de todos os tempos, né? O primeiro álbum do Queen, que é o Queen, lançado em 1973, né? Em julho, acho que foi em julho no Reino Unido e em setembro nos Estados Unidos. Então, e para falar sobre esse álbum, eu tenho aqui com a gente Luciana Licht. Grande prazer tê-la de volta, Luciana. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, César? Tudo bom, pessoal que acompanha o Papo de Peso? Prazer estar aqui de novo para falar desse grande álbum, dessa grande banda. Opa! Ricardo Igreja, grande abraço, seja bem-vindo de volta mais uma vez, novamente. Opa, boa noite. Boa noite, muito bom. Boa noite, Luciana. Boa noite, César. Boa noite às pessoas aí, o pessoal que está ouvindo, está vendo. É um grande álbum, né? De uma grande banda, acho que é uma das bandas favoritas do coração dos brasileiros também. Muito bem. A gravadora, né, foi a Trident Electra, né, uma na Inglaterra, outra nos Estados Unidos. E deixa eu começar. Vou começar com você, Ricardo. E aí, qual foi... Lembra quando você ouviu esse álbum pela primeira vez? Apesar que as músicas desse álbum não tocaram muito nas apresentações ao vivo da banda, né? Mas tem muita música boa. Sim. Então, é exatamente isso que você falou. É um álbum que não é o álbum de acesso da maioria dos fãs, pelo menos no Brasil, mas eu acho que dos fãs também da banda. Eu, pelo menos, tive como álbum de acesso o The Works, né? Ali, e aquela coletânea também. Tinha uma coletânea deles de T5 e The Works era o álbum. Você vê, eu não tô com o álbum de hoje, eu tô com esse daqui na mão, que é o The Game, que marca uma mudança. Esse primeiro álbum, a Luciana de repente vai falar também isso, vai comentar um pouco. É um álbum que você vai revisitar. As músicas realmente não são tocadas, ou passaram a ser tocadas, algumas músicas ali, já na tour ali do Kind of Magic, depois, que é Liar, por exemplo, que é um grande sucesso, né? Mas não são grandes hits, mas tem uma que é tocada sempre e que virou um grande hit, que é Keep Yourself Alive, né? Que é a primeira música que abre o álbum, e um álbum sem sintetizadores, né, Luciano? Depois a gente vê se ela vai comentar. Exatamente. Eles fizeram questão de colocar essa informação no álbum, né? Porque eles conseguiam criar tantos efeitos com os próprios instrumentos e estava tão naquela fase de tudo tinha sintetizador, tudo tinha som simulado, eles fizeram questão de colocar lá no álbum. Ó, não tem nenhum sintetizador aqui, o que vocês estão ouvindo é o natural. Porque o The Game já tem essa mudança, né? Que foi meu primeiro CD, o The Game. É curioso, foi o primeiro CD que eu comprei, foi do Queen e um do Rush. E o do Queen foi esse, o The Game. Esse do primeiro álbum, essa questão que a Luciana colocou e a gente está comentando, é porque a guitarra Head Special, eu estou com a Head Special miniatura aqui. Olha só. Uma Head Special miniatura. Feita pelo pai do Brian May, né, junto com ele, né, o engenheiro elétrico, né, o engenheiro, e o Brian May acaba fazendo física, astrofísica. Aliás, é uma banda de intelectuais, né, os quatro muito assim, intelectuais. E ele faz, não tinha dinheiro para comprar uma guitarra, e ele faz essa né, vou botar aqui assim,
essa guitarra, né, junto com o pai, com um efeito que ele queria de distorção, ali um efeito que o Jeff Beck, que é um grande ídolo do Brian May, né, fazia muito bem, né, nosso saudoso Jeff Beck, né. E isso cria essa história dos sintetizadores, né, aquelas guitarras sinfônicas que já começam no disco, que são a grande marca do Queen, juntamente com o nosso querido vocalista, né, o nosso Farrokh Bulsara, né, que chama, como é que é o nome? Fred, Farrokh Bulsara. Ele vai se... Fred virou, é o apelido dele, né? É o apelido que veio desse disco. Mercury veio desse disco, justamente. Exatamente. Ô, Luciana, Então, é isso. Assim. O Queen, ele quando gravou o Live Killers, ele parece que ele suicidou as gravações de estúdio dos outros álbuns. Né? De tão bom. Você conhece Love of My Life, é dessa gravação. Se você pegar Love of My Life do álbum de estúdio, é horrível. Né? Keep Yourself Alive, também tem uma... Ou seja, ele quando lançou esse álbum ao vivo, ele matou todos os álbuns de estúdio. Né? Quem conheceu o Queen, como você... Não sei se você já... Mas quem conheceu o Queen da fase de sintetizador, vai ouvir esse álbum e não vai gostar. Vai estranhar bastante, né? Meu primeiro álbum do Queen, não sei, você lembra do Luiz Alberto, nosso querido Chanso Pança, lá do Pio 12? Ele tinha um casarão e ele tinha esse álbum ao vivo e foi quando eu ouvi pela primeira vez. Então, e aí, Luciano, você ouviu o Queen antes, depois da fase de sintetizadores? Como é que foi a sua interação com essa banda? Minha experiência com o Queen. É difícil alguém que escute o Queen e não goste, né? Eu não conheço, falar a verdade, eu não conheço ninguém assim que falou, escutei, mas não gostei. Não tem como. Impossível, né? O som é muito bom, a voz do Freddie Mercury é um negócio impressionante. E eu conheci o Queen pelo rádio. Então, assim, nenhuma dessas músicas desse disco tocam no rádio. Nem aqui em São Paulo, onde a gente está, nem em nenhum lugar. Não são músicas radiofônicas. Uhum. Mas eu conheci muitas dessas músicas numa fita que um amigo me deu. Que ele falou justamente isso. Ele falou, você gosta do Queen? Eu gosto. Claro que eu gosto. Gosto Kind of Magic, gosto do Bohemian Rhapsody, gosto não sei o que lá. Eu vou te mostrar o Queen que você não conhece. E nessa fita tinha Keep Yourself Alive, tinha Jesus, que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. E tinha Liar. Tinha Modern Times Rock and Roll. E era uma coisa assim que, tipo, pra mim foi um mergulho assim, no que é o Queen, realmente. Porque realmente eu só conheci o Queen das músicas populares, já anos 80, final dos anos 70 e tudo mais. Radio Gaga da vida. Isso daqui, essas músicas desse primeiro álbum, Radio Gaga, com certeza, né? Que é do The Works, sabe? The Works. E são músicas nesse disco que mostram o Queen chegando, né? Eu acho que Keep Yourself Alive foi a melhor escolha para abrir o álbum. É uma forma de chegar chegando. Então, para já conhecer um pouco do Queen. E as outras músicas trazem um pouco disso. Assim, como eu já conheci a banda, ouvir esse disco e ouvir essas músicas isoladamente me deu muito bem um cenário de, olha só, uma banda num estágio inicial e no que ela se tornou. Então, ela estava no caminho certo com essas músicas. Uhum. Assim, posso só dar um adendo perfeito que ela falou, porque esse primeiro disco, então você tem ali o Queen operístico, né, no Liar, né, exatamente. Então também eu sou o filho do Mercury, então eu sou o Freddie Mercury. Exatamente. E tem muita coisa ali de Led Zeppelin misturado com Yes, alguma coisa que você pode até botar na voz do Ozzy do Black Sabbath, por exemplo. Verdade. Sound and Daughter, se eu não me engano. Modern do Roger Taylor. Isso. É muita cara de Led Zeppelin.
Muito. E tem muita coisa meio Yes também. Então, eles ainda estavam encontrando o som dentro daquele cenário de heavy metal e hard rock, e prog que eram cada uma de um projeto, né? No caso, a do Smiley, do Brian May, com o Tim Stephan, né? Uhum. Que era o baixista, cantor, mas saiu quando o Fred entra. E a outra as outras do Fred, né? Ibex, acho que é o nome, a outra é Soul Milk, né? Tinham duas bandas. E esse projeto Smile, né, um projeto antigo, que ficava lá o Fred querendo ser cantor da banda, né? Cercando os caras, isso até aparece no filme, né? Apesar da cronologia do filme estar toda meio mal acertada ali, né? Só... o filme, o Rhapsody é um bom filme, mas é um bom filme. É um bom filme, mas eles dão uma apressada nas coisas ali no mundo. Não, eles cometem alguns erros anacrônicos, né? Alguns erros anacrônicos. É verdade. Inclusive, pô, eles falam que em 85 a banda voltou com o primeiro show no Live Aid na África do Sul. E não foi, pô, foi Rock in Rio, 11 de janeiro de 1985. Eu tava lá. Entendeu? E no filme... Eles trocam até para 81, 80, alguma coisa assim, que acho que é o show teve o show do Morumbi, né? Em que acho que eles colocam cantando Love of My Life no filme, se não me engano, mas colocam isso que você falou, Miriam, como sendo o retorno deles aos palcos no Live Aid, não foi? Não foi. O próprio Brian May, o Roger Taylor estavam acompanhando, né, o roteiro e tudo mais. São coisas que eu acho que cinematograficamente ficou mais interessante montar desse jeito para não ter que explicar em muitos detalhes outras coisas, esticar demais o filme e tal. Para quem não conhece a banda, ou para quem conhece pouco, está começando a conhecer, é uma ótima forma de conhecer, saber da história da banda. Para quem já conhece, a gente fica ali meio com aquela coisa de não foi bem assim, né? Mas eu achei legal a forma como eles colocam a personalidade que o ator que faz é muito bom, né? Dele introvertida e depois extrovertida no palco. E isso, inclusive, é um ponto também. É um ponto de partida, né? Isso é um ponto também nessa música em que ele tirou o nome para criar o seu personagem de palco. É uma coisa que ele falava também, é como se fosse no palco, eu sou uma estrela, eu brilho, eu faço e aconteço. Fora do palco eu sou quietinho, fechado, e a gente vê muito isso nas entrevistas, que é engraçado até se pegar a entrevista do Fred Mercury. Ele fala baixinho, né? Ele sempre fala muito baixinho. Uma baita de uma voz, né? Eu acho incrível. Nesse disco, Jesus, pra mim, assim, é o Fred Mercury mostrando a vocação dele de cantor de ópera. É maravilhosa essa música. É uma das minhas preferidas do disco. É impressionante. Até recomendo aqui, ó. Você falou do live, né? Do Killers, né? Live. Agora, tem esse daqui, ó, que é o do Rainbow, tá? Rainbow Tears, 74. Tem muitas músicas desse disco, que é raro você ver numa apresentação. Então tem Son and Daughter, tem a própria Laia, né? Tem... Mas, Ricardo, tinha um ano só depois, né? Bem bacana esse vídeo. Um ano depois. Esse aqui é o Rainbow 74, exatamente. Um ano só depois, exatamente. Mas já tinha a música do Queen 2, tá? Já tinha a música do Queen 2, porque eles demoraram tanto a emplacar esse disco, né, a venda, porque eles gravaram, né, Luciana, num estúdio, foram cobaias do estúdio, era aquele Delaney D, né? Isso. Que é um estúdio que eles conseguiram arrumar ali e gravaram 5 takes, lá 5 músicas, e sendo cobaias mesmo do estúdio, dos equipamentos modernos do estúdio. Depois é que eles conseguem um contato para gravarem no Trident. O Trident também num esquema bem gravavam só de madrugada. Era aquela coisa assim, não, pode usar nosso estúdio, mas a hora que estiver livre, tá? Ou seja, de noite, de madrugada, aí vocês vêm. O disco levou.
De abril a novembro. O David Bowie estava gravando o Transformer com o Reed, né, também. E aí, de madrugada, ficavam gravando. E então, é depois de que saiu com o disco debaixo do braço, vamos dizer assim, para tentar vender o disco, arrumar a gravadora, a EMI, né, que acaba sendo E é mais de 6 meses depois. Mas ele já tinha música para o Queen 2. Já tinha música verdade. Pro Queen 2, né? Muito bem. Nós repetimos. Foi até bom vocês repetirem. Na época, na hora quando vocês falaram sobre a troca de nome dele, né? Por causa da música da. Como é que é? My Fair King, não é isso? Deu uma oscilada na internet, aí vocês deram uma saída. Vocês voltaram justamente no final do comentário sobre a troca do nome, né? Que tem um trecho, não é isso? Um trecho da música falando Mother Mercury. Repete aí no finalzinho da música. No final. Que ele canta Mother Mercury, look what they've done to me. Mãe Mercúrio, veja o que eles fizeram comigo. E o Freddie Mercury, isso o Brian May que conta, né, que o Freddie Mercury diz que esse trecho é como se ele estivesse falando da mãe dele. Ele já era chamado de Fred, nessa época ele se apresentava como Fred Bulsara. Né? Farrokh era muito difícil o pessoal pronunciar, então virou Fred. Bulsara ele deixou, que era o sobrenome dele, mas aí naquele momento ele falou, pô, se eu tô falando aqui Mother Mercury, e aqui eu tô falando, tô representando a minha mãe, então eu sou filho da Mother Mercury, então eu sou Fred Mercury. E aí adotou esse personagem de palco, que é o que ele falava, ele era uma pessoa mais extrovertida no palco, então era esse personagem, era o Fred Mercury. E é inegável como um dos maiores frontmen da história do rock. Impossível você tirar os olhos dele em qualquer show que você assiste. E fora dos palcos ele voltava a ser o Farrokh Bulsara, quietinho, tímido, de fala baixa e tudo mais. E que veio de Zanzibar, né? Tanzânia, antigo protetorado britânico, uma formação de música, já tinha banda, fez música clássica. E um cara, a religião do zoroastrismo, né? E aí canta Jesus, né? Que é sobre Jesus de Nazaré, mas assim, de uma família também bem tradicional, né? E quando vem estudar na Inglaterra, aquilo tudo, já tem certas pressões sobre a questão da sexualidade dele, né? Que faz essa questão da introversão também. Se você vê bem no filme do Bohemian Rhapsody. E depois até muitos ficam, esse cara é assim, é meio afeminado, não sei o que e tal. E ele ficava, né, na dele e tal. Não era o momento, ainda mais na Inglaterra naquela época, né? E depois, e no palco ele realmente assumia toda a grande personalidade dele. Ele queria para a banda uma banda que chocasse. Acho que nas palavras do Brian May, não tem no livro, eu não sei se eu não me lembro o livro agora, eu tenho esse do Freddie Mercury, né? Que conta a biografia dele. Mas Nossa tem um senhora, outro. hein? Eu gosto um pouquinho. Tem um outro que o Brian May fala isso, que o outro cantor, o Tim Stafford, né, dos Smile, era muito introvertido, muito na dele, né? Não queria aparecer, queria cantar e tal. E o Fred queria para a banda uma outra coisa, queria uma banda que chocasse, que chegasse chegando, né? E aí muda o nome da banda para Queen, que era um nome que o pessoal até resiste um pouco. Queen, cara, Queen, é porque é um nome universal, ele fala, e um nome que vai chamar atenção, que vai ser... ele cria o símbolo da banda, né? Que são ele era designer, né? Dois caranguejos, né? Ajudado também... Um caranguejo, que é o Brian May, que é câncer. Fala. Sim, ele tem essa coisa de mitologia, de astrologia também. Ele bota no símbolo e bota um caranguejo, que era o Brian May, câncer, 2 leões, que o signo de leão era o Roger Taylor, e o John Deacon, que no disco é chamado Deacon John. O nome ficou invertido. John Deacon, exatamente. E o Virgem, que era ele, eu também sou virginiano, eu sou perto dele, até eu sou 3 de setembro. E olha o só. disco foi lançado em setembro nos Estados Unidos.
Então, o Mercury era virginiano, que ele bota as fadas, né? E a Fênix em cima é o renascimento da banda, né? Que vinha desse projeto Smile e dos projetos do Fred que não deram certo. Tem uma história engraçada quando eles mudaram de nome. O primeiro show que eles fizeram foi em junho de 1970. Aí foram fazer um show lá, beneficente, num lugar lá que era coisa do Exército da Salvação. Isso. Foi a mãe do Roger Taylor que arranjou esse show para eles. Uhum. Só que estava lá na agenda que era o Smile que ia tocar. E eles chegaram lá se apresentando como Queen. Aí o porteiro falou, não, aqui não, que Queen, não tem nada de Queen não, a gente tá esperando o Smile. Aí deu o que fazer, né? Aí o Brian May ficou tentando explicar. Aí vem o Roger Taylor, mãe, vem aqui! Sabe? Aí falou, não, muda de nome e tanto. Aí eles conseguiram se apresentar, mas o primeiro filme deles foi esse micão, né? Não, e o visual da banda também, nessa época, completamente diferente da fase dos sintetizadores, todos cabeludos, né? A visual da banda era assim, todos eles cabeludos. O Fred sem bigode. Sem bigode. Mas existe uma fase, se não falar no Queen, de bigode sem bigode, né? Tem aquela coisa lá, o Wembley 86, A Kind of Magic, trilha lá de Highlander, né? Mas ali também tem coisas boas também, né, cara? Não, a partir dos anos 80 foi quando, comecinho dos anos 80 foi quando o Freddie Mercury realmente assumiu esse visual, cabelo curtinho, bigode e tal. Eu cresci com a história que, não, o Freddie Mercury sempre usou bigode porque ele tinha vergonha dos dentes. E era difícil ver as fotos dele, assim, mais antigas, né, nas revistas que eu lia e tal. Aí quando eu comecei a ver essas fotos, eu falei, poxa, mas era legal também ele com esse visual, né, aquele cabelinho mais médio, assim, tal, cara limpa, tal, e não tinha nada demais nos dentes dele, eram grandes, mas não era nenhum absurdo, assim, que ele precisasse, tenho vergonha, vou esconder. E porque queria esconder já nos anos 80, né? Sendo que passou uma década inteira se apresentando daquele jeito. Então, em questão de fases da banda, assim, eu acho muito difícil, para mim, dizer assim, qual fase que eu gosto mais. O Queen, para mim, é uma banda que é difícil definir o som. É o som do Queen. Não tem nada que se pareça com o Queen. Exatamente. A guitarra, principalmente, do Brian May, e o vocal ali já destacam tudo. E o estilo das músicas, as letras. Ouvindo esse disco, a gente percebe ali meio que esbarrando num progressivo, saindo para um hard rock. Parece que está meio oscilando entre um e outro ali. A gente percebe pelas temáticas, muito folclórica, muito abstrata e tal. E, lógico, os arranjos bem elaborados, vai para o lado do progressivo. Só que o peso das músicas vai para o lado do hard rock. Aí você não consegue definir. E para mim o Queen é ótimo. Eles uma coisa única. Eles estavam se encontrando ali, né, ainda. Então você tem até composição que é do Brian May, da época do Smile, né? Acho que até Keep Yourself Alive já é uma música bem antiga do Brian May, já tinha essa música. Tem as músicas ali que eles vão fazendo, apesar do Fred entrar com acho que umas 5 músicas pelo menos. Eu acho legal o final de Seven Seas of Rye, que é quase como que vem nos próximos capítulos das séries, que é o próximo disco, a parte instrumental. A vietinha. Depois ele vai desenvolver, que eu acho uma música fantástica. Essa. O Queen 2, né? E outra coisa, você tem o Roger Taylor, cara. Logicamente que o Freddie Mercury é a voz do Queen. Pô, mas eu gosto da voz do Roger Taylor, aquela voz rouca dele, cara. Ele seria vocalista em qualquer outra banda. Apesar de ser um puta baterista, né? Eu gosto das músicas dele. Sabe como ele foi escolhido, César? Oi? Sabe como ele foi escolhido? Não. Com anúncio de jornal. Um anúnciozinho lá que eles fizeram. Não sei se foi no jornal propriamente, mas eles botaram assim: a gente quer um baterista, no caso era do Smile, né? O Brian May e o cantor lá, o Tim, que seja como Mitch Mitchell, do Jimi Hendrix Experience, ou o Ginger Baker, do Cream, do Eric Clapton, né? Jack Bruce. E veio o Roger Taylor, que é um ótimo baterista também. Bom, os dois que eu falei são gênios, mas Roger Taylor canta bem. Eu vi o show dele no Rock in Rio agora com aquele Adam Lambert, que faz agora os vocais. O Roger Taylor cantando as partes, né?
que ele sempre... Para mim, ele é melhor do que os dois que foram citados. Como baterista é difícil falar do DJ Baker, mas tudo bem. Mas assim, eu gosto muito do Roger Taylor. Os quatro são uma combinação que eu acho que só pouquíssimas bandas tiveram. Os Beatles, o Led Zeppelin. Então tem até um trecho desse livro que tem um produtor americano que ele fala isso, tá? Jack Nelson. Vou ler um trechinho rapidinho. Ele fala assim: o Queen me remetia à combinação dos Beatles. Cada integrante era o oposto dos outros. Eram os 4 pontos cardeais. Fred compunha no teclado e tinha estudado música clássica. Era muito complexo, um talento incrível. Brian, guitarrista de rock and roll, levou essa influência. Né? Tinha um diploma em astronomia. John era o baixista e estudava solidez ao grupo, formado em eletrônica. Roger, o baterista, tinha 2 diplomas. O dentista, né? Odontólogo, inclusive. Deveria ser a banda mais inteligente do mercado. O cara fala, né? E o John Deacon, com aquela personalidade dele mais calma, introvertida, sempre tinha uma música sensacional em cada disco, depois mais para frente, para encaixar, né? Que era uma coisa mais funk, mais soul, né? Que ele colocava, né? Bem, era competente demais, assim, era o quietinho da banda, mas tem muitas músicas excelentes. Uma que eu gosto Another Don't Bite the Dust, I Want to Play Free, né? You're My Best Friend. Isso, exatamente, né? Então, vamos falar de faixas agora, de músicas do álbum, né? E, logicamente, ainda temos ainda muito papo. Vou começar, eu sou o mais cru aí, né? Que realmente não tenho muita bibliografia sobre o Queen. Não é muito profundo o meu conhecimento. Então deixa eu começar para não ser influenciado por nenhum de vocês dois. Tá? Você tem aí do lado A Keep Yourself Alive, que para mim é uma das melhores, né? Doing Alright, ela começa lenta, depois entra na porrada, volta lenta, também é uma música interessante. Você tem depois Great King Hat, né, que dentro dela tem um instrumental muito bom, tem um solo, fantástico do Brian May. Sim. My Fairy King, que foi comentado aqui, também é uma música interessante. Mas as minhas outras duas vão estar no lado B. Sem deixar de mencionar Liar, The Night Comes Down, Modern Times Rock and Roll, que é que Roger Taylor canta. Mas eu vou ficar com Song of Daughter, que a introdução dessa música é sensacional. E Jesus, que é muito boa. Então eu escolheria essas 3 músicas: Keep Yourself Alive, que é a primeira do disco, que abre o disco, e mais as duas, que é Son and Daughter e também Jesus, são as minhas favoritas nesse álbum. Que depois o Queen você vai ter, né, A Night of the Opera. Tem outros álbuns que vão realmente aí sim consolidar a banda de uma vez. Heart Attack, isso, Heart Attack, então. Bem, dito isso, então vamos. Deixa eu falar. Permita-me, Ricardo, que eu peça a Luciana Lichte para que faça você diga as 3 músicas que ela queira destacar no álbum e também os respectivos comentários. Luciana, contigo. Bom, como eu falei, Keep Yourself Alive é uma das minhas preferidas, porque abre o disco de uma forma assim, já chutando a porta. Vem aqui conhecer o Queen, a gente é o Queen, isso aqui é a banda, isso aqui é o nosso som. Já é uma ótima amostra do que estava por vir no resto do álbum.
Eu gosto muito de Modern Times Rock and Roll. Eu acho que do disco todo é a mais pesada. Eu gosto muito dessa. E Jesus também, porque... É curtinha, né? Como eu falei, tava nessas... Hã? Ela é curtinha, essa do Roger Taylor. Pois é, né? Pois é, mas ela é excelente, é pesada, assim, ela chega também arregaçando, né? E Jesus, que eu acho maravilhosa ali, como eu falei, se você não conhece ainda para quem nunca ouviu, né, tá ouvindo pela primeira vez, eu acho que para quem ouviu na época a primeira vez o Queen e ouvir essa música Jesus, não tem como você não fechar os olhos e falar, meu, que voz desse cara. É maravilhosa, a música é maravilhosa e a interpretação dele é muito, muito maravilhosa também. Ricardo Igreja, cadinho de songs. Então, eu gosto muito de Jesus também. Jesus me chamou a atenção sempre de forma boa, né? Assim, eu não esperava. Quando, assim, eu até sou religioso, tenho religião também, sou espírita e tal, mas assim, você fica uma música que tem um nome de Jesus, você começa a achar, poxa, o que será? Que música, será que é legal para um rock and roll e tal, né? A gente que é roqueiro e fica só, será que é uma coisa... E é uma música muito, muito boa, muito bem feita, muito legal. Só que vocês já escolheram, eu vou no time que está ganhando, como se diz assim, no clássico, naqueles três que todo mundo acha que cita mais, que é Keep Yourself Alive, né? Que vocês já citaram aí, né? A música que abre os trabalhos, né? E, assim, Liar, acho Liar sensacional. E Liar, nesse DVD que eu mostrei, estava aqui foi assim, esse ao vivo dela é sensacional. É o que chama mais atenção, esse do Rainbow, para mim, quando eu escutei, eu voltei para reescutar essa música, sabe? Que eu não dava tanta bola, só a gente se dá bola mais para Keep Yourself Alive e tal, e fica, acho que só tem esse hit nesse disco, e cada disco do Queen tem um hit. O disco pode ser horrível, como é aquele, acho que é Hot Space o nome, não me lembro. Aquele, não é? Não é um disco legal, mas vai ter Under Pressure, por exemplo. Isso. Então sempre tem uma música boa no disco do Queen, né? Mesmo no Made in Heaven, que é já uma compilação, né? Você vai ter. Agora, não é só Keep Yourself Alive, então é Liar e também My Fair King, por razões óbvias que a gente já falou. Eu acho até por causa do pianinho aí, eu acho que é ali que o Brian May viu, inclusive na outra do Brian May, a anterior, a Doing... esqueci. Doing Alright. Doing Alright, que o Fred toca ela ao vivo, e ali que o Brian May vê, pô, o cara toca melhor do que eu teclado, sabe? Vou deixar ele tocando os teclados mesmo e os pianos. Isso ele faz em My Fair King, né? Então, My Fair King, que tem essa vibração mais prog pop, que o Queen ia fazer bastante depois, né? Coisa tipo Don't Stop Me Now e tal. E tem até o começo dela, lembra um pouquinho Highway Star do Deep Purple. Repara só que tem um negocinho de Highway Star no começo de My Fair King. Não sei se vocês vão reparar nisso também. Então, eu acho muito legal essas três para mim. Eu acho que valem as indicações para quem não conhece ou para quem ouviu uma primeira vez, mas quem estiver ouvindo o podcast ou vendo o vídeo, enfim, escute, é um álbum muito bom. Se você já conhece o Queen, você vai entender muito melhor o que o Queen se transformou depois de passar por essa fase que gerou esse primeiro disco. Depois vai ter, e não vai deixar de ser ruim também o Queen, né? Vamos falar. Existem fases ali, existe um ou outro disco que realmente você fica, podia ter sido melhor, mas o Queen, assim, é sempre uma banda que eu acho que é top 5. Uhum. Eu acho uma banda top 5 entre os fãs brasileiros e mundiais. Se você for ver no Spotify de banda de rock, é um dos que tem mais streamings, né? Até por causa do filme também, isso ajudou bastante, né? Uhum. É uma pena a gente ver bandas como os Beatles atrás de muita gente ruim, né? Do pop moderno, mas isso é outra história. Pois é. Mas o Queen, quando ele apareceu, tem até um negócio que eu até esqueci de comentar.
Quando o disco foi lançado, um crítico avaliou, deu lá uma boa nota tal, e avaliou que o Queen era uma banda que tinha o potencial para tirar o Led Zeppelin do trono do heavy metal. É verdade. E não precisava ter tirado não fez isso, porque cada um teve o seu lugar. E é assim que a gente gosta da música, as boas bandas, a boa música tendo espaço para todo mundo, né? Ele criou o seu espaço próprio e pessoal, porque o som do Queen é um som que você disse, único. É igual você pegar também aí David Bowie, ou você pegar o próprio os Beatles, né? São Pink Floyd com David Gilmour em sua guitarra. Então são sons únicos, né, que você cria. Aí a gente já coloca 5 bandas clássicas, praticamente, nomes clássicos aí do rock, além dos nomes do heavy metal. É o Queen. Pronto. É o Queen. É uma pena, né? É uma pena, né? A morte prematura dele, né? Naquele momento em que a doença ainda não tinha, né? A possibilidade que tem de estender hoje a vida da pessoa. Né? Hoje ninguém morre mais de AIDS, né? Hoje você tem o remédio que você... Logicamente, se você se tratar, tem remédio que você vai viver a vida toda, né? Mas... E ele foi cantando até o final, né? No Inuendo, né, cara? No Inuendo ele tá cantando ali ainda, eles chegavam e ainda cantava o máximo que podia, né? O amor que ele tinha pelo trabalho dele, pela música. Imagina o que esse cara ia estar fazendo hoje, né, cara? Não sei, né? Pois é. Bem, obrigado, Ricardo, por mais um Papo de Peso. Uma ótima noite, saúde para a família. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Luciana. É isso aí, gente. A gente recomenda também sempre os canais aí, quem puder ir lá no podcast, um bocadinho de sons. A gente coloca alguns lançamentos no mês. Falamos do Rolling Stones novo lá, que é para mim um descasso, um dos grandes discos do ano aí, ó. Os 80 estão chegando junto com o pessoal novo aí, com um bom disco. Tá? Fica a dica aí para quem quiser poder escutar lá no Spotify. Toda a descrição dos vídeos eu coloco os links de todo mundo. Mesmo quem não participa, a gente vai colocando para divulgando, porque faz parte da família Papo de Peso, né? Então você tem o podcast aí do Ricardo, muito bom. Quem gosta também de assuntos mais diferentes do que a gente trata aqui, sensacional. E a Luciana continua, com a produção lá do programa Hora da Vitrola, não é isso? Exatamente, programa Hora da Vitrola, que toca músicas dos anos 50, 60 e 70, às vezes invade um pouquinho os anos 80, pop, soul, rock, hard rock, enfim. O programa da Rádio Eldorado, de São Paulo, mas dá para ouvir também pela internet. O programa vai ao ar todo domingo, ao meio-dia, tem a reprise na quinta-feira às 11 da noite, e tem o podcast também, que a gente seleciona algumas histórias para contar, ou faz algumas playlists e conta um pouquinho sobre as músicas. Então, a gente tem a página no Facebook, no Instagram, tem Twitter, tem todos os canais aí para seguir. Tá certo, então. Muito obrigado, Luciana, Ricardo. Lembrando aí a galera de se inscrever, né? De curtir, compartilhar. Ué. Agora apareceu de novo. Lembrando aí pra galera curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho da notificação, assim você será avisado sempre que um novo programa Papo de Peso subir para o nosso canal. Grande abraço a todos, saúde!